Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Slumber Party, O Massacre, que aqui no Brasil também é conhecido só como O Massacre, ou como a tradução direta, O Massacre na Festa do Pijama. É um filme slasher americano que foi lançado em 1982. Essa é uma semana de sexta-feira 12, e como de costume vou falar de um filme que é quase sexta-feira 13, mas não é. Dessa vez eu fiz uma votação para os membros de vários filmes que se encaixavam nessa descrição, e o que venceu por muito pouco foi o Slumber Party, que na real nem é tanto sexta-feira 13 assim. Eu acho que ele se encaixa muito mais como um Halloween com desconto do que sexta-feira 13, e acho que esse Slumber Party acabou entrando na lista mais por ser outro clássico slasher do começo dos anos 80 mesmo. A parada do Slumber Party é que ele virou um cult classic com o tempo, e ele tem algumas peculiaridades ali únicas dele, porque ele tem alguns elementos de paródia desse slasher específico de começo dos anos 80. O filme começou como um roteiro com outro nome, chamava Sleepless Nights, que foi escrito pela ativista feminista Rita Mae Brown como uma paródia dos filmes slasher que estavam saindo na época, principalmente na parte dos papéis de gênero ali na história. Mas os produtores do filme, que incluíam o Roger Corman, produtor de uma porrada de filme trash, deixaram pra lá o lado da paródia e usaram esse roteiro pra filmar um filme slasher convencional, o que acabou criando uma confusão no tom do filme. Mas na real, quem tomou a iniciativa pra fazer esse filme mesmo foi a diretora Amy Holden Jones, que hoje é famosa por ter sido criadora de uma série de médico aí que eu não vi. Na época ela trabalhava como montadora e estava escalada para editar o filme do ET do Spielberg, mas ela largou esse trampo porque estava a fim de dirigir o próprio projeto, e aí ela pegou esse roteiro da Rita Mae Brown de uma pilha de roteiros que o Roger Corman tinha, gravou o começo dele como um curta para mostrar pro Roger Corman como que seria o filme, e depois de conseguir a aprovação dele, ela foi lá fazer o Slumber Party Massacre. O filme foi um sucesso de bilheteria, principalmente porque ele teve um orçamento bem baixo, o que era comum para os filmes slasher dessa época, e é claro que ele teve duas continuações e um remake alguns anos atrás, porque sempre tem. Inclusive, hoje em dia, talvez o segundo seja até mais lembrado do que o primeiro, por causa do vilão rock and roll com guitarra furadeira dele, que é bem peculiar. E na real, essa coisa do massacre virou uma franquia toda produzida pelo Roger Corman, que são várias franquias diferentes amarradas só pelo massacre no título do filme. Aí tem o Slumber Party Massacre, o Sorority House Massacre, o Cheerleader Massacre e o Shark and Soul Women Prison Massacre, que é o filme de tubarão muito ruim que a gente falou em uma das nossas listas de tubarão, e tecnicamente é tudo a mesma franquia, que é a franquia do massacre, eu nem sabia disso. Mas a parada é que o Slumber Party Massacre, que é uma franquia dentro dessa franquia, virou uma dessas franquias menores de slasher anos 80, que são lembradas por uma cena ou outra e pelos seus vilões peculiares. E o primeiro filme tem isso que eu mencionei, esse problema de tom, que ele não sabe se ele quer ser paródia ou não, e ele não é um dos meus slashers preferidos, eu acho ele um pouquinho genérico, mas ao mesmo tempo ele tem as suas particularidades ali, e ele é bem divertido de assistir. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram Slumber Party Massacre, o que vocês acham desse filme, deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também, e claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, considere virar membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo que a gente lança pra cá, e também escolhe alguns filmes pra gente falar aqui no canal, como é o exemplo do vídeo de hoje, que foi uma votação feita de sugestões dos membros e que eles escolheram qual que ia sair aqui. Por ser uma sessão Trashback também, os spoilers já estão liberados, estejam avisados. E vamos nessa. A trama do Slumber Party é bem simples. Logo nos primeiros minutos de filme, a gente já tem um plano detalhe de um jornal que tá dizendo "Psicopata assassino foge da prisão". E o filme não tem nenhuma surpresa em relação à trama, é exatamente isso que tá rolando. O assassino é um psicopata pervertido que escapou da prisão, ele rouba uma furadeira enorme de uma van de reparos elétricos e sai perseguindo umas garotas adolescentes pra matar com a broca dele. A gente vai acompanhando a trama entre essas duas casas. A casa da Trish, que tá fazendo a festa de pijama do título do filme, ela e mais 3 amigas, e eventualmente essa festa é atacada pelo assassino com a furadeira, e a casa da Valerie, ou Val, que foi convidada para a festa do pijama, mas não quis ir porque ela é a garota nova do colégio e estava sendo zoada pelas meninas antes da festa. Ela fica em casa de noite com a irmã dela, escutando os barulhos esquisitos vindos da casa ao lado, e no ato final do filme elas decidem investigar o que é e acabam caindo na mira do assassino também. Eu tive uma dificuldade inicial de diferenciar os personagens desse filme,
filme, porque todas elas são apresentadas ao mesmo tempo em uma cena super agitada que é um jogo de basquete. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu sou ruim com fisionomia, mas porra, eles meteram 3 meninas igual no começo desse filme, que eu não conseguia diferenciar, que no caso são as duas protagonistas e essa garota chamada Linda, que tá só no começo do filme, porque ela volta pro colégio fechado pra pegar um livro que ela esqueceu lá, e o assassino mata ela bem rápido. E ela é completamente esquecida depois disso, ela não é nem mencionada pelo grupinho de amigas dela. Ninguém se pergunta onde é que ela tá ou por que ela não foi no rolê. Isso até que é justificado, porque no começo do filme ela fala alguma coisa tipo, ó galera, eu não tenho certeza se eu vou ou não porque eu tenho que estudar. Considerando que esse era pra ser um filme de paródia subversivo, dá pra pensar aqui que essa personagem era pra ser a Final Girl típica. Ela tem um figurino meio Laurie Strode ali, e ela é a amiga que quer ficar em casa estudando ao invés de ir na festa. A subversão vem quando ela é a primeira a morrer. Pelo que eu li na internet sobre os bastidores, uma das subversões de slasher que a roteirista quis fazer é um grupo de personagens que foge desse estereótipo da Final Girl. Então a gente vê que elas estão ali bebendo, elas levaram drogas também, isso tem um destaque, elas estão falando um monte de putaria o tempo todo. O que é uma ideia legal, mas ao mesmo tempo, elas só ficam parecendo qualquer outro personagem de filme slasher, porque tem esse outro estereótipo também, né? Boa parte do filme é a gente acompanhando essa festa do pijama com as 4 personagens, com todas essas baboseiras de dia a dia, elas pregando peça umas nas outras, lendo horóscopo, conversando sobre os garotos, falando um monte de merda, e aí os garotos invadem a festa delas de piada. É um típico filme slasher da época ali que quer mostrar esse grupo de personagens com a maior naturalidade possível. Mas ele acaba que tem umas sacadas legaisinhas aqui de roteiro também na caracterização delas. A Valerie, que é a garota nova da cidade, escuta lá no vestuário no começo do filme as outras garotas falando mal dela. Então ela fica com receio de ir até a casa onde está rolando a festa, até mesmo depois que elas já começam a suspeitar que tem alguma coisa errada rolando lá, provavelmente porque ela tá com medo de chegar lá e ser zoada pelas outras garotas. Então é uma boa justificativa pra boa parte do filme ela só ficar em casa fazendo nada. Tem essa outra personagem da amiga babaca. Ela tem um namorado que quer levar ela embora lá da festa do pijama pra ir pra casa dele. Ela tá meio na dúvida se vai ou não, mas quando ela consegue permissão das amigas pra ir, ela e o namorado são assassinados na garagem. O que é legalzinho aqui é que mais cedo, na cena do horóscopo, o dela fala algo tipo, o seu relacionamento com o sexo oposto vai te pôr adiante. O que eu acho que é o filme se zoando ali. É basicamente ele falando, teu relacionamento com teu namorado vai fazer você morrer primeiro. E é isso que acontece. As outras garotas da festa não tem tanta caracterização, do tipo, elas não são aquele estereótipo ambulante que geralmente tem num filme slasher. Elas parecem ser só garotas normais que estão presas nessa situação e não sabem bem o que fazer. Os 2 garotos que invadem a casa, porém, já fazem mais o estilo do personagem Zé Graça de filme de terror. Eles são usados para uns sustos falsos no começo, quando eles desligam a energia da casa de piada, e um deles tá até usando uma jaqueta que é parecida com a do assassino, pra ele aparecer ali nas sombras e ter um suspense da gente achar que é o assassino que tá ali à espreita. O grande momento de glória dos dois vem quando eles elaboram um plano que é tão estúpido que quase dá certo. Eles decidem sair correndo da casa, cada um de uma porta, ao mesmo tempo, porque assim o assassino não vai conseguir perseguir os dois. O que é engenhoso, e também é uma grande aposta, né, porque pelo menos um deles vai ter que lidar com o assassino, e é um plano que quase dá certo, só não acontece por burrice ou por azar. Um deles é atacado imediatamente e não consegue nem sair da garagem. O outro consegue chegar na casa de um vizinho, que no caso é a Valerie, que não escuta ele na porta porque ela tá com a TV muito alta, só que o cara decide ficar muito mais tempo do que o necessário batendo na porta pedindo ajuda, ao invés de só, sei lá, meter o pé dali e tentar correr pra próxima casa, sair, correr, ir embora, qualquer coisa. Isso é uma coisa curiosa desse filme, porque tem algumas burrices de filme slasher que ele evita e algumas que ele faz na moral. Mas eu acho que o maior exemplo aqui é quando a atriz consegue derrubar o assassino com um taco de beisebol, e aí logo em seguida ela solta o taco e tenta sair correndo, ao invés de continuar batendo no cara. Por causa disso, a amiga dela morre logo depois. Mas a parte boa é que a personagem parece aprender com isso depois no filme. Porque depois, quando a personagem da treinadora derruba o assassino, a atriz chega pra dar uma facada nele quando ele tá no chão ainda. Então isso foi ok. Tem também o personagem do vizinho, que eu acho muito bizarro, porque em um slasher comum, ele seria o suspeito. No começo tem mais de um susto falso com ele, e o maluco tem uns hobbies esquisitos,
tipo, sair por aí andando com um facão de noite pra caçar caracol. E aí ele entra na casa da protagonista sem avisar, tem umas cenas estranhas com ele. Mas a gente já sabe quem é o assassino desde o começo, a gente já viu a cara dele, então a gente sabe que o vizinho não é. Ele é só um personagem meio aleatório aqui. Mas ele morre rápido também. Tem uma cena irônica dele aqui, caçando o caracol enquanto é caçado pelo assassino. A personagem mais bizarra e caricata do filme, com certeza, é a irmã mais nova da Valerie. E assim, é bem claro que nenhuma dessas atrizes aqui é adolescente de verdade, mas nessa daqui o filme pistolou. Porque era pra personagem ter, sei lá, uns 13 anos, mas o filme coloca uma atriz que parece que tem a mesma idade que as outras. E aí, pra mostrar que ela é mais jovem, eles colocam um figurino de criança pra ela com um pirulito. É tipo, não, brother, não. O que isso parece é exatamente o que é um adulto vestido de criança. E é bizarro porque, como eu disse, os outros personagens não são caricatos, então ela fica muito deslocada no filme, que é um filme de terror com um monte de personagem incrível e do nada tem a Chiquinha do Chaves, tá ligado? Todo o arco de personagem dela é ela querendo mostrar como ela não é mais criança. O que a gente consegue ver, né? Porque ela não é. Mas é meio que essa coisa dela passando pela puberdade, querendo se mostrar pros garotos. Tem até uma cena que ela pega pra ver escondido uma Playgirl que tem o Stallone na capa, eu achei isso engraçado. Isso é uma parada interessante, porque vai naquela coisa da paródia e da inversão de gêneros. Porque essa cena do personagem vendo uma revista pornográfica escondida, geralmente seria feita com personagens homens, então tem uma dinâmica interessante aqui. E esse lance de inverter os papéis de gênero do filme é bem visto no filme todo, na verdade. É um dos detalhezinhos mais legais que consegue diferenciar ele de outros slashers. A maioria das personagens secundárias desse filme são mulheres fazendo papéis pequenos que geralmente seriam interpretados por homens. Nisso a gente tem a mina loura que tá no começo do filme consertando um poste de telefone. Tem a caseira lá que aparece fazendo um buraco na porta com a furadeira e fala que tem que consertar outras partes da casa também. Até a cena inicial do filme que apresenta todas as personagens tem esse aspecto. As garotas são apresentadas em um jogo intenso de basquete enquanto os caras estão assistindo e comentando sobre o que elas estão fazendo. Acho que em outros filmes slasher e até mesmo em dramas adolescentes, é muito mais comum a gente ver o contrário. Até os personagens dos caras falam umas coisas do tipo: pô, cara, não vamos dar susto nessas garotas não, elas vão sentar porrada na gente. E isso de fato acontece. Um dos Zé Graça tenta dar susto na protagonista, toma um soco na cara e fica com o olho roxo o resto do filme. O que eu acho curioso, porque elas são apresentadas desse jeito, mas é uma caracterização que não volta depois pra enfrentar o assassino. A amiga babaca, por exemplo, tem uma cena que o namorado dela chega por trás dela assim ela vê, e ela derruba o maluco com um golpe de jiu-jitsu ou qualquer porra. Mas depois, quando ela é encurralada pelo assassino, ela não faz nada do tipo, ela só assenta e morre. Então acho que foi uma caracterização que foi meio desperdiçada. A treinadora técnica do time delas é outra personagem bem forte também. Ela descobre que as garotas estão sendo atacadas porque elas estão no telefone conversando sobre esportes, outra caracterização geralmente masculina. Quando as garotas encontram um corpo, começam a gritar. Então ela vai até a casa delas e ela cai na porrada com o assassino no final. Mas o que é peculiar é que mesmo com todos esses elementos de gênero e com uma roteirista e uma diretora mulheres, o filme ainda tem muita nudez gratuita das personagens que parece que foi feita pra apelar pra um público masculino. Mas assim, é muita cena. O começo tem uma cena enorme de todas as personagens tomando banho juntas, e a câmera vai passeando pelo corpo delas e dá um close muito longo na bunda de uma delas. Tem cena dos caras espionando elas todas trocando de roupa juntas numa sala na casa, e é um nível tão exagerado que o filme começa e não dá nem 2 minutos a personagem já tá tirando a roupa. Talvez a ideia fosse realmente fazer um olhar masculino tão pesado no filme a ponto de ficar ridículo, meio como se fosse uma paródia, uma pontada na sexualização de personagens femininas em outros filmes slasher de terror. Mas se esse foi o objetivo, eu não sei se funciona, porque ele meio que acaba que faz a mesma coisa, só que ele faz mais. E pelo que eu li, também parece que muita dessa nudez foi colocada ali a pedido dos produtores. Então é aquela coisa que eu falei, do filme ter ideias conflitantes ali, de uma mensagem que ele quer passar e de ser um slasher completamente genérico. Mas o que é curioso aqui também é que até onde a temática dessa trama vai, ele também é um filme que tem uma história de amadurecimento ali. Isso fica bem claro na primeira cena, que a Trish tá arrumando o quarto, pegando os brinquedos de criança dela e jogando fora, como se ela estivesse decidindo ali que hoje ela acordou e ela é adulta agora. Mas ela ainda deixa uns bichos de pelúcia ali que ela não quer se livrar, o que mostra que ela ainda tá num processo de amadurecimento mesmo. Isso até acaba sendo relevante pra trama, porque tem uma Barbie que ela joga no lixo que o assassino pega no começo. Aparentemente o assassino já tava com ela na mira desde os primeiros minutos de filme, e essa Barbie é usada pra um susto depois, mais tarde na trama. Além disso, o simbolismo mais óbvio aqui na trama é o vilão. O filme não é nem um pouco sutil com a furadeira ali ser um símbolo fálico que o maníaco sexual tá usando pra
pra perfurar as vítimas dele. Tem o famoso plano, que é mais ou menos replicado até no pôster do filme, que ele segura a broca entre as pernas de um jeito bem sugestivo, caso alguém não tenha entendido ainda. E o personagem só é derrotado no final depois que a protagonista puxa um facão e quebra a broca da furadeira. É como se ela estivesse castrando o assassino ali, e depois disso ele perde o poder dele, ele perde a compostura que ele tem no resto do filme e é facilmente derrotado. E eu acho curioso que ele é um assassino slasher que não tem quase nada de caracterização. O único passado que a gente sabe dele é do jornal, que ele já tinha matado uma galera antes, ele já era um assassino slasher, por assim dizer. Mas ele não tem um visual de Jason ou Michael Myers ou de assassino mascarado igual outros slashers contemporâneos. Ele é só um cara normal, um figurino de qualquer pessoa na rua, a cara dele é mostrada logo no começo. Não tem esse mistério. O máximo de objetivo ou caracterização que ele tem são umas falas que ele tem no final, comentando como as protagonistas são bonitas e que elas gostam do que ele tá fazendo. É uma alegoria óbvia ali pra um predador sexual. O que faz sentido com esse visual dele de pessoa comum na rua, porque bate naquele medo de que assediador não tem cara, ele pode ser qualquer um. Então o filme tem vários conceitos trabalhados aqui, alguns mais óbvios, outros não. O que eu acho certo aqui é que essa origem do filme como paródia às vezes fica bastante evidente, porque o filme tem um pouco de um tom de humor também. Tem alguns momentos aleatórios, do tipo, o entregador de pizza parece morto com a cara toda furada. As personagens estão presas ali dentro de casa, morrendo de medo do assassino, e uma delas decide, pô, tô com fome, o cara morreu, mas a pizza tá aqui, né? E ela vai lá comer a pizza do morto. É uma cena que é toda feita com um pouco mais de humor ali. E às vezes tem uns momentos de autoconsciência que parece que saíram diretamente de um filme do Pânico. Umas frases do tipo, eu não vou sair lá fora sozinha no escuro, isso é uma péssima ideia. Ou toda uma cena no final que a garota encontra uma serra circular elétrica no porão, sai correndo com ela para atacar o assassino, a serra sai da tomada e acaba sendo inútil. É tipo um momento épico de fim de filme slasher ali pronto para acontecer, mas aí bate um problema da realidade, né, que tem fio essa merda. Essa parte toda eu acho espertinha e engraçada. Mas uma coisa que me incomodou um pouco nesse filme, que talvez faça parte do elemento paródia, é a grande quantidade de susto falso. Com isso eu quero dizer aqueles momentos de susto que rolam no filme, mas que não são com o assassino nem com nada perigoso de fato, né? Só uma coisa inofensiva que tá rolando ali com um efeito sonoro alto. E cara, parece que nesse filme eles fizeram uma lista de sustos que eram os mais óbvios e mais comuns ali da época e tentaram meter todos eles no filme mais de uma vez. Tem dois sustos diferentes da mão amiga, que algum personagem coloca a mão no ombro do outro sem avisar, mas não é o assassino. Tem um susto aleatório do gato pulando de dentro do armário que, assim, como esse gato foi parar aí em cima, brother? Tem dois sustos com armas diferentes, que é o vizinho com a faca e a mulher caseira lá com a furadeira na porta, fazendo um olho mágico, enquanto a personagem tá do outro lado, que é uma péssima ideia. E a personagem lá da irmã mais nova faz um susto de pegadinha na Valerie 2 vezes no filme. Chega um ponto que a gente já tá em 40 minutos de filme e tá rolando um susto falso atrás do outro, e a gente já tá saturado, porque, porra, tá na hora de aparecer o assassino de verdade, né? Ainda assim, a direção tem bons momentos que são dirigidos na moral, são boas cenas de terror ali. A Amy Holden Jones faz um ótimo trabalho, porque o filme tem um ritmo rápido, e apesar dos sustos falsos, a presença do assassino é vista ali desde o começo, e ele mata bastante gente ao longo da trama. As cenas de perseguição, tipo toda a sequência do colégio no começo, são bem tensas e tem bons planos aqui também. Tipo os personagens saindo do colégio sem saber que tem o corpo da mulher do telefone num latão de lixo ali do lado deles. Tem várias ceninhas que usam essa técnica ali da gente tá vendo uma coisa que os personagens não estão vendo e deixa a cena mais tensa. Tem a cena da irmã mais nova abrindo e fechando a geladeira da vizinha, mas ela não olha diretamente pra geladeira porque tá conversando com a irmã. Então ela não vê que tem um corpo ali dentro, até o final da cena. Tem toda uma parte no final que o assassino troca de lugar com o corpo do cara da pizza que tá coberto por um cobertor ali. Aí ele finge que é o morto pra poder pegar as personagens de surpresa. Isso é uma parada maneira. Que inclusive o assassino faz bastante ao longo do filme, que é bolar umas estratégias ou ser só meio cínico no geral. Mas acho que a melhor cena aqui é quando tem duas personagens barricadas dentro do quarto, discutindo o que fazer, e a gente vai vendo esse plano muito longo, com o assassino entrando no quarto pela janela, fora de foco, atrás delas, sem elas verem. E o plano continua até ele estar mais perto e o foco da cena troca para ele. Eu achei isso muito bem feito. Tem muita ceninha boa, tensa no filme. Tem uma que foi tirada diretamente do profundo rosto do Dario Argento, que a protagonista tá tocando piano pra fingir que tá tudo bem, enquanto escuta uns barulhos esquisitos na casa dela. Tem uma cena com uma montagem muito boa, que é o cara sendo esfaqueado pelo assassino, e intercala entre esse assassinato e o filme de terror que a personagem da Valerie tá vendo na TV. Então tem vários momentos iguais ali, vários paralelos
construídos na cena. O jeito que o assassino consegue entrar na casa da protagonista também é bem estabelecido, porque a amiga babaca no começo esquece de trancar a porta da garagem e tem toda uma cena que a protagonista vai lá trancar a porta depois, com uma trava no chão. Depois, quando o namorado da amiga chega e eles colocam o carro na garagem, tem um plano detalhe ali que bota esse destaque dela esquecendo de travar a porta de novo. Então da próxima vez que ela chega na garagem, o assassino já tá lá dentro. O assassino passa despercebido na maior parte do filme, matando a galera na furtiva, o que pra mim é o que menos faz sentido aqui, só pelo fato da arma dele ser uma furadeira. Eu acho bizarro como ninguém escuta ele usando essa parada o filme todo. Às vezes eles até colocam uma justificativa que tem uma TV alta ou um liquidificador, que dá pra aceitar. Mas tem umas cenas que eles estão, tipo, num bairro subúrbio de noite, mó silêncio, a galera tá na mesma casa que o assassino e ninguém escuta a porra da furadeira. Tem uma cena que as garotas na casa vizinha escutam os gritos e alguma comoção acontecendo ali, e a galera que tá na mesma casa não escuta, sem justificativa nenhuma. Isso pra mim é a pior coisa desse filme, porque no final chega a ser irritante até. O assassino atacando alguém com uma furadeira na porta da frente, e a outra pessoa na porta de trás investigando como se não estivesse ouvindo nada. Porra, gente, o que é isso? São 8 km de casa pra você não conseguir escutar uma coisa de uma ponta pra outra, gente? Porra! E, né, é um filme slasher, então tem que comentar por último aqui as cenas de morte, que surpreendentemente não tem tanto efeito assim. A maior parte delas não é muito explícita, ou elas disfarçam a morte com um corte ali na hora, ou elas são obscuras de alguma maneira, ou elas só ficam subentendidas mesmo, tipo a garota do colégio que a gente não vê o assassino matando ela, só vê ele alcançando ela e depois indo embora. Durante boa parte do filme, o máximo de efeito que a gente vê é quando os personagens encontram alguém morto, e aí tem umas garotas com um buraco de furadeira na testa, ou o entregador de pizza sem os olhos. As mortes que mais têm efeito são de dois caras, um do namorado, que é decapitado e tem a cabeça dele lá de bonecão, e o outro que a gente vê sendo atravessado pela furadeira num peito falso ali. Mas o filme funciona com essa economia de efeitos porque ele guarda o melhor pro final, que é a morte do próprio assassino. Aí ele fica com os efeitos 100% trash, que a personagem corta a mão do cara fora, depois ele cai em cima da machete, a gente vê ela atravessando o cara ali. São os efeitos meio toscões de slasher anos 80, mas eu acho que funciona bastante pra esse filme. Mas é isso, o Slumber Party pra mim é um filme clássico que é bem esquisito. O principal dele é que parece que são essas duas visões rolando ao mesmo tempo, né? Mas independente disso, o resultado final é bem divertido. Talvez ele não se destaque tanto pelas cenas de morte, igual acontece com outros slashers, e ele pode acabar sendo mais esquecido, não tão memorável por causa disso, mas acho que ele tem uma identidade bem própria ali, tem um ritmo legalzinho, e é um filme maneiro de ver. Então é isso, pessoal. Até a próxima!